Bem, pessoal, vamos de Ether, de ETH, o gás da rede Ethereum, que perdeu bonito aqui o suporte representado pelo topo histórico da corrida de touros 2017-2018, que era basicamente em torno de 1420 a 1440. Em algumas exchanges chegou a bater 1440. Aqui na Binance o topo bateu 1440 no dia 10 de janeiro de 2018. Em algumas exchanges não chegou a 1440, mas 1400 era o topo histórico da corrida de touros 2017-2018. Foi testado algumas vezes esse topo como suporte, depois de rompido de baixo para cima. Foi testado aqui em fevereiro de 2021, testado em março de 2021, e antes desse rompimento agora de cima para baixo, foi testado em 12 de junho. Aí na esteira daquela mega volatilidade da BTC, rompemos de cima para baixo o suporte, e agora esse patamar passa a ser uma resistência. Mas essa sangria toda do Ether tem relação também com o despegamento do recibo de depósito da Lido Finance, que é a maior provedora de stake junto à Beacon Chain, que vai fazer a migração do consenso Proof of Work para Proof of Stake. Nessa primeira fase foi ofertado pela Beacon Chain um smart contract address para que os interessados em participar desse stake inicial enviassem as 32 ETHs lá. E num segundo momento, a fusão com a atualização Hopstein iria criar uma bomba de dificuldade em que os dois consensos iam conviver, e a Difficulty Bomb iria desestimular a mineração por Proof of Work, deixando basicamente, remanescendo basicamente o Proof of Stake. A bomba de dificuldade foi atrasada, porque na prática quem vai criar a ETH 2.0, a Ethereum Merge, a base de Proof of Stake, é a bomba de dificuldade. Só que ela só vai acontecer depois que essa fusão estiver estável, o que tem sido objeto de recorrentes atrasos. E a maior provedora de depósito junto à Beacon Chain é a Lido Finance, que oferta para quem faz o depósito via Lido Finance um recibo de depósito, que é esse Lido Stake ETH, cujo código é STETH. E esse recibo de depósito despegou em relação ao valor do Ether. Vocês vejam que a Ethereum agora está 1.095 e o recibo de depósito está ali 1.030. Chegou a ficar quase 10% despegado, e isso está criando um efeito cascata, já que muitas outras DeFis dependem desse PEG de 1 para 1, sob pena de sofrerem liquidações, já que na prática o recibo de depósito da Lido Finance estaria sendo tratado como o Ether em si. E esse despegamento está exponenciando essa queda, já que não há prazo para a liberação dos Ethers colocados em stake na Beacon Chain. E agora a Ethereum Foundation falou que também não tá prognosticado para novembro desse ano a bomba de dificuldade, já que a atualização Hopstein apresentou algum grau de instabilidade. Por 7 blocos, a rede conviveu com dois forks, e os mineradores que tinham o software de mineração desatualizado ficaram sem conseguir escolher o lado certo da rede. Isso é inadmissível. Então toda essa instabilidade acabou atrasando ainda mais a Difficulty Bomb, que na prática vai criar a Ethereum Merge, que é a chamada ETH 2.0. E com o despegamento do recibo de depósito da Lido Finance, que é basicamente um comprovante de que você fez o stake na Beacon Chain, isso exponenciou ainda mais a queda do Ether. Na minha leitura agora, 1.400 vai ser uma resistência brutal, como foi aqui, ó. Foi uma resistência aqui, foi uma resistência aqui, foi uma mega resistência não superada no topo histórico de 2017, 2018, já que impôs a rejeição até o patamar de $80. Ou seja, a ETH está sofrendo todos os efeitos desses sucessivos atrasos. Eu não duvido que numa eventual pernada da BTC em direção a $100 mil, o que não deve demorar muito, a própria Ethereum seja flipada
ou seja, tem o market cap transpassado por uma Polkadot da vida. Enfim, o uso e a escalabilidade, o uso e a expansão das blockchains, ele está respeitando um gráfico exponencial tão brutal que se um grande projeto cair nas graças dos usuários e, por exemplo, rodar numa parachain da Polkadot, rapidamente a demanda pelo gás DOT, o gás do ecossistema, poderia flipar facilmente a ETH, já que perdeu esse topo aqui, e eventualmente um uso e uma expansão da base de usuários dentro de um outro ecossistema poderia eventualmente flipar a Ethereum. Eu já havia reportado isso aqui a vídeos anteriores, mas a ETH, como foi a primeira, o primeiro ecossistema capaz de rodar dApps, que são apps descentralizados em blockchain, ela tem uma base de usuários muito sólida, porém, com todos esses atrasos e a demanda de escalabilidade da comunidade e dos usuários, pode proporcionar uma flipagem e eventualmente um outro ecossistema assumir a segunda colocação ali na capitalização. Eu sei que entusiastas da Ethereum acham que isso não vai acontecer ou que isso eventualmente não seria factível, porém, tudo depende da demanda e da expansão da base de usuários. Quando eu digo base de usuários, eu estou me referindo a uma nova tecnologia que aumenta a respectiva base de usuários de forma exponencial. E uma blockchain com seríssimas limitações de uso, onde uma transação não sai por menos de $30, de repente encara uma explosão na base de usuários e diante de sucessivos atrasos, pode eventualmente sim ser flipada por outro ecossistema, como por exemplo Polkadot. Vocês têm que pensar o seguinte, gente. Algumas blockchains que usam o consenso de confirmação dos blocos por Proof of Stake, elas, na minha opinião, não teriam a capacidade de flipar a Ethereum porque não gozam da descentralização suficiente para isso. Eu me refiro a Binance Smart Chain, por exemplo, o BNB, que é o gás da rede Binance Chain, Binance Smart Chain, porque só tem 21 validadores. Então não goza da descentralização necessária para flipar a Ethereum. Então vocês têm que pensar, na pior das hipóteses, se um terrorista, se o Bin Laden tivesse vivo e tivesse $1 bilhão numa Binance Smart Chain, com certeza as forças de segurança norte-americanas iam exigir um fork e um freeze nos ativos do Bin Laden, se tivesse vivo, porque só tem 21 validadores, é só criar um grupo de WhatsApp lá dentro da CIA ou da NSA e pronto, exigir que os 21 validadores metam um freeze, um fork e bloqueiem os ativos do sujeito. Agora, isso não é possível na Ethereum de hoje, porque é muito descentralizada a mineração, e nem na ETH 2.0 que vai surgir, já que vão ter milhões e milhões de validadores. E também não seria possível num ecossistema Polkadot Kusama, tamanho nível de descentralização na nomeação e na camada de validação. Ou seja, e fora que é uma monocadeia que controla cadeias fragmentadas, ou seja, cada parachain goza de uma comunidade autônoma, ou seja, na prática seria impossível fazer um freeze ou um fork num ecossistema como Polkadot Kusama. Por isso que nem todos os ecossistemas teriam capacidade de flipar a Ethereum. E só nessa próxima pernada rumo a $100 mil, que o mercado vai valorizar os ecossistemas a base de Proof of Stake que gozam de uma verdadeira descentralização. Porque tem muito ecossistema com a base de Proof of Stake com uma descentralização meio assim fake. Óbvio que isso pode ser corrigido, mas eu considero a Binance Smart Chain uma daquelas pouco descentralizadas, ou descentralizadas o suficiente. Não é descentralizada o suficiente para flipar uma Ethereum da vida. É a minha opinião, mas aí cada um tem que fazer a própria análise. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com o Luna, que tem muita coisa acontecendo, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.